De volta aqui no canal e eu quero falar mais sobre o que aconteceu no jogo e principalmente a postura do Renato na entrevista coletiva, porque eu considero, conhecendo o Renato e imaginando que o Renato pudesse se transformar depois de vencer o Fluminense e depois das críticas que tinha recebido pelos tropeços contra Vasco e Goiás, eu esperava um Renato mordendo a isca. E eu penso que o Renato deu uma driblada na coletiva e driblou uma possível crise, principalmente pelas colocações dele, sem colocar fogo no vestiário pré-Flamengo. Quero saber se tu concorda comigo, mas antes disso, roda a vinheta aí. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Muito obrigado para quem tá se inscrevendo no canal. No casal seria bom, né? Mas no canal, quem tá assistindo o vídeo agora e não se inscreveu ainda, pô, não perde tempo, te inscreve no canal, dá o like, dá o joinha e aperta também o sininho para receber as notificações. O Renato na entrevista coletiva ontem, acostumado, poxa, eu tô aí acompanhando o Renato, cara, seguramente. O Renato vem para o Grêmio ali depois de 2010, do Gauchão, 2010, 2011. Vamos botar aí por baixo 10 anos, tá? Dá um pouquinho mais. Então tô acostumado, já fui muitas coletivas em que o Renato foi falar pós-jogo, eu fui como repórter, depois como comentarista, como apresentador, enfim. Então mais ou menos eu conheço a maneira do Renato se colocar depois de uma vitória como a de ontem. Eu sei que tem muita coisa para ajustar, eu sei que, e eu tenho acompanhado muito vídeos, artigos, textos, jornal, matéria de TV, matéria de rádio, e eu fico pensando o seguinte: tem muita coisa para ajustar no Grêmio. Mas espera aí, o Grêmio ganhou do Fluminense. O Fluminense é um dos bons times desse Campeonato Brasileiro. O Fluminense ele consegue aliar a experiência de alguns jogadores e alguns deles fundamentais, como o caso do Marcelo, como o caso do goleiro Fábio, com a juventude e a dinâmica de outros tantos jogadores. A gente pode pegar o André, o volante, que seguramente ao lado do Vila Sante é um dos dois melhores volantes do futebol brasileiro. Tem a experiência do Ganso, tem a velocidade do Arias, tem a precisão cirúrgica do Cano. Enfim, tem tanta coisa boa do Fluminense e o Grêmio ganhou. Então, eu penso que a proporção tem que ser a mesma. Não é porque se perdeu tá tudo ruim, porque se ganhou tá tudo bem, mas tem que ter alguma coisa de bom, sabe? Tem sempre uma narrativa pronta para alguma coisa, tipo, não, mas é que teve um lance duvidoso no final do jogo que o árbitro poderia ter marcado e não marcou. Então sempre tem um ranço. E na entrevista coletiva, eu esperava que daqui a pouco o Renato mordesse essa isca, para querer casar, quem sabe, entre aspas, uma falsa soberba de uma vitória contra um importante adversário contra o Fluminense, como o Fluminense, para tentar casar com o jogo de quarta-feira do Flamengo. E o Renato não entrou nessa. E que bom que não entrou, porque o Grêmio tem muita coisa para provar. E eu penso que a única chance que o Grêmio tem contra o Flamengo é se o Grêmio conseguir fazer um jogo perfeito, um jogo encaixado e contar com uma noite que não seja perfeita do Flamengo. Porque por mais turbulências que o Flamengo possa ter nesse momento, que os jogadores no jogo contra o São Paulo abraçaram mais o Dorival do que o próprio Sampaoli, o Flamengo tem muita qualidade. E é a única oportunidade que os jogadores têm de ainda sonhar com algum título. Porque o Campeonato Brasileiro está praticamente na mão do Botafogo. A Libertadores o Flamengo já caiu, o que sobrou foi a Copa do Brasil. Então o Grêmio tem que fazer um jogo muito encaixado e o Grêmio vai ter que fazer um jogo principalmente de muito mais entrega do que vem tendo. Porque o gol que o Fluminense faz no Grêmio é de uma extrema facilidade. Então tem alguns ajustes para fazer? Claro que tem. Mas o Grêmio precisa também, o torcedor precisa acostumar a também comemorar, a também desfrutar de algumas coisas positivas. Poxa, tá todo mundo tentando chegar o mais próximo do Botafogo possível, por mais que esteja bastante longe, quem tá mais próximo no momento é o Grêmio. E era importante vencer dentro de casa, era importante aproveitar essa semana antes desse grande jogo, esse grande desafio que é jogar contra o Flamengo. É improvável, a tendência maior é que o Grêmio não consiga classificar, realmente, a tendência maior é essa. Mas não existe morrer de véspera dentro do futebol. E o Grêmio precisa fazer uma boa atuação. Se vai conseguir fazer os 2 gols de diferença, bom, aí é uma outra história, mas o Grêmio precisa jogar bem lá no Maracanã. O Grêmio precisa ter entrega lá no Maracanã. Por isso que eu considerei sóbria a entrevista do Renato, sabe? Sem se empolgar muito com aquilo que aconteceu, sem jogar daqui a pouco
muita luz em cima de algumas situações isoladas que aconteceram, porque o Grêmio não teve um jogo tão superior assim tecnicamente em relação ao Fluminense, mas o Grêmio teve um jogo de maior consistência, o Grêmio teve um jogo de maior entrega, e eu acredito que tecnicamente, eu tenho batido muito nessa tecla, tecnicamente nós não temos muito a oferecer contra as principais forças do futebol brasileiro. Então é hora do Grêmio retomar o espírito, tá na hora do Grêmio retomar aquele sangue no olho, aquele brilho diferente que sempre fez do Grêmio o imortal, que sempre fez do Grêmio aquele time mais difícil de ser batido. Por isso que eu considero que a entrevista do Renato, de uma maneira mais linear, de uma maneira mais calma, mais moderada, ela contribui para esse momento. É ganhar do Fluminense, mas não se empolgar tanto assim, porque há bem pouco tempo nós perdemos para o Vasco. Olha só os opostos das coisas que acontecem. Então eu penso que a entrevista do Renato foi um drible numa isca que poderia ser transformado até numa situação de puxar para o Grêmio um tapete que não é o momento ainda de pisar. O Grêmio tem que continuar nessa humildade, nessa pegada, considerar que tem que ajustar muita coisa ainda. Por isso que eu estou passando aqui para trocar essa ideia com vocês, mas quero saber a tua opinião também. Será que foi realmente isso que eu vi? O Renato conseguiu driblar algumas iscas que foram jogadas para ele e que faz parte do jogo. O repórter está ali para perguntar mesmo. Não tem pergunta ruim, existe resposta ruim. E eu penso que as respostas do Renato na entrevista coletiva foram bem sóbrias, bem tranquilas, de alguém que sabe que tem muito a melhorar ainda e que não dá para se empolgar. Mas também é preciso comemorar essa vitória do Grêmio contra o Fluminense. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e não esquece, né? Que aqui eu tô falando sempre para KTO, kto.com, usa o código promocional BAGÉ e ganha 20% de bonificação na tua primeira aposta e também marca Spam, porque a marca Spam usa a tecnologia top do mundo para poder entregar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Beijo em todo mundo, até daqui a pouco.